Conservação e restauro na prática, e hoje eu vou passar algumas dicas para você conservar suas obras de arte em casa. Eu começo falando então das pinturas em tela. Muitas vezes uma obra ela precisa de uma intervenção de restauro porque a conservação preventiva e curativa dela não foram suficientemente adequadas para manter aquela tela num bom estado de conservação. E a gente sabe que um restauro sempre é um procedimento mais invasivo, que muitas vezes vai deixar resíduos sobre a obra, então a gente precisa evitar ao máximo fazer as intervenções de restauro. Então, com uma boa conservação, a gente consegue deixar esse tempo, né, fazer com que a obra ela só seja restaurada daqui a muito tempo, porque ela tem ali boas condições de permanência no ambiente, boas condições de limpeza. Então eu vou passar algumas dicas específicas para a pintura em tela. E em vídeos futuros eu falo de outros suportes. Eu vou usar como exemplo essa tela aqui do mosaico ancestral. A gente começa então já pelo manuseio da tela, seja ali no momento em que eu vou comprar uma tela numa loja, ou se eu já tenho a minha tela em casa e vou mudar ela de lugar, ou se eu vou me mudar e vou transportar essa tela. Primeira coisa que eu vejo muitas pessoas fazerem de forma bem inadequada é colocar os dedos sobre a tela. Então fazer este movimento aqui. Isso não deve acontecer de forma alguma porque a gente vai mexer na tração da tela. Então vamos pegar aqui como exemplo, ó. Dá para observar que essa tela, ó, tá com uma boa tração, certo? Mas quando as pessoas seguram aqui, apoiando a força do dedo na tela, existe uma tendência da gente criar umas bolsas nessa tela e aí a tração dela vai ficando prejudicada. Então o correto é a gente sempre segurar a tela dessa forma, ó. Tá vendo? Sempre pelo bastidor. Claro, tentando sempre colocar uma luva, não precisa ser as luvas de restauro, algum outro tipo de luva, ou envolver essa tela num plástico filme até para fazer esse transporte. Então sempre manuseio, é uma dica muito importante que a gente sempre deve observar. E o bastidor ele sempre vem com uma estrutura boa aqui, que a gente pode fazer o apoio então, segurar da maneira adequada. Outra coisa então, quando a gente vai colocar essa tela no ambiente, é observar sempre o local, a parede onde eu vou pendurar esse quadro. Por quê? Muitas vezes existem infiltrações na parede ou ali uma umidade excessiva naquele local e isso vai fazer com que essa estrutura de madeira ela vá se modificando. Porque essa madeira ela vai ter ali um nível de absorção de água, né? Então ela é um material higroscópico, então ela vai puxar essa umidade do ambiente e o bastidor ele vai ter uma tendência a fazer um movimento, então, e criar ali uma diferença. Não sei, talvez você já tenha visto telas, né? Principalmente telas como essa, que são o painel, né? Que não tem aquela moldura, em que a gente coloca lá na parede e um lado encosta na parede e um outro lado, um vértice dessa tela, fica afastado da parede. Então isso acontece porque esse bastidor, essa estrutura de madeira, teve ali uma modificação na sua tração. Então a gente sempre tem que cuidar. Muitas vezes as pessoas me falam, eu vou restaurar um quadro, vou levar para casa e vou colocar no mesmo lugar. Se existe esse problema no ambiente, se é uma parede, por exemplo, que dá para uma parede do banheiro, que pode ter ali algum tipo de problema relacionado à infiltração ou umidade, não adianta nada fazer o restauro e colocar a tela no mesmo lugar. Então, os problemas do ambiente, eles precisam ser solucionados para que essa tela possa ficar ali, né, permanecer por um bom tempo, sem sofrer essas alterações ali na sua estrutura em função do ambiente. Outro fator que a gente precisa considerar é a incidência de luz solar. Muitas vezes a gente coloca uma tela numa parede próximo de uma janela ou de uma porta ali, de uma sacada, e entra uma luz direta solar e acaba batendo sobre essa tela. Eu já vi telas que desbotaram mais ou menos numa região assim, num campo visual específico da tela, porque a incidência de luz era exatamente naquele ponto. Isso, com o passar do tempo, vai fazendo com que os pigmentos eles fiquem mais esmaecidos, né? Muitas vezes a oxidação do verniz ela acontece de uma forma mais acelerada, então a gente tem uma modificação no aspecto geral da obra.
Então, evitar a luz solar direta é uma dica muito importante e que a gente tem, claro, como seguir, né, tentar mudar o lugar onde a gente vai colocar esse quadro, colocar uma cortina, né? Então, observar, porque muitas vezes essa luz ela vai bater às vezes num determinado período do ano, né? Quando o sol vai mudando ali a sua posição e a incidência de luz dentro desse ambiente também vai modificando. Então a gente precisa cuidar para que essa tela não receba uma luz solar direta sobre ela. Outro fator, então, que a gente precisa cuidar são as pessoas que fumam dentro desse ambiente que tem as telas. A nicotina, com o passar do tempo, aquela fumaça do cigarro, ela vai fazendo com que a tela vá ficando mais amarelecida. Então, por exemplo, a gente consegue ver muito isso em telas que têm superfícies aqui em branco, tá? Regiões em branco. Esse branco ele vai ficando muito mais amarilecido com o tempo. Claro que no branco a gente percebe mais esse aspecto, mas todos os pigmentos, toda a superfície da tela também vai ter uma modificação muito grande ali na coloração, né, no aspecto dos pigmentos. Então aí temos algumas opções para modificar essa situação. Ou não deixar a tela no ambiente em que as pessoas estão fumando, ou fumar em um outro ambiente para preservar essas telas, né, ou né, a gente tem aí algumas medidas que podem ser feitas, ao parar de fumar, enfim, mas tentar não submeter as telas à fumaça do cigarro, porque isso vai prejudicando bastante ali. A médio prazo a gente já consegue observar essa modificação dos pigmentos. Outro fator a ser considerado é a limpeza das telas. Geralmente, então, para fazer uma boa higienização, a gente pode 1 ou 2 vezes por semana passar um espanador seco sobre essas telas ou uma trincha macia como essa aqui, ó, bem macia, tá? Em que a gente vai passando sobre a tela para tirar o excesso de poeira, de sujidade nas laterais também, tá? Então isso aqui já é o suficiente sem empregar muita força. Tá? Novamente, a delicadeza com que a gente vai manipular a tela é fundamental para manter o bom estado de conservação dela. Eu já vi muitas vezes as pessoas que não sabem como manipular uma tela passarem até pano úmido, pano com produtos de limpeza sobre a superfície da tela, principalmente sobre as laterais ou sobre a parte de cima, ó, essa parte de cima aqui, né, que acumula sujidade, passarem pano com produto de limpeza. Gente, isso não é correto, por favor. Se você tem o hábito de fazer essa prática, interrompa imediatamente. Isso é muito sério e eu já vi acontecer em museus até. Museus que não têm ali uma política de conservação das obras e terceirizam esse serviço de limpeza, e as pessoas da limpeza que não tiveram essa orientação, não sabem como limpar as obras corretamente, acabar passando pano ali com os mais variados produtos. Isso prejudica muito a tela, prejudica ali o estado de conservação dos pigmentos, vai prejudicar a estrutura dela, porque vai receber umidade, vai receber um químico que vai ficar agindo, né, constantemente. Pensem que se a gente passar um produto químico e não cortar esse produto, ele vai ficar ali por tempo indeterminado, mesmo que ele evapore, aquele resíduo vai ficar ali sobre a obra. E fazendo isso repetidas vezes só vai piorar o estado de conservação dessa obra. Eu espero que essas breves dicas tenham ajudado vocês, então, a conservar melhor as suas pinturas em casa. Nos próximos vídeos, então, a gente vai falar como conservar os seus papéis, os seus documentos, as suas artes, né, sobre esse suporte de papel. E depois a gente vai falar também da madeira. Se você achou que essas dicas foram úteis, deixa o comentário aqui embaixo, então, ou entra lá no meu Instagram e me conta o que você gostaria de saber a respeito de conservação e restauro de obras de arte.